E por falar, gente, inclusive neste problema, hoje, inclusive, vai acontecer uma palestra que vai debater a importância da família na prevenção da luta contra as drogas aqui em Três Lagoas. Para a gente falar sobre esta palestra e sobre esta situação, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a psicóloga Estela Xavier, a nossa entrevistada do dia. Estela, bom dia, obrigada pela tua presença, por ter aceito o nosso convite para falar desse tema tão importante, né? Como a gente acabou de ver na reportagem. Seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Realmente é um tema importantíssimo e pensando nessa conscientização das famílias, principalmente para que nós tenhamos a consciência da importância do fortalecimento de vínculos. Essa palestra é uma iniciativa dos Amigos do Desafio Jovem Peniel, que é uma instituição que existe aqui em Três Lagoas há 45 anos, também com a recuperação masculina e feminina, apoiado também pelo Sindicato dos Comércios, dos Trabalhadores do Comércio de Três Lagoas e o CONSEG. Nós iremos realizar essa palestra gratuita hoje a partir das 19h30 no auditório do Hotel OT. Você que, inclusive, vai estar palestrando, Sim. né, Isabela? Por que te convidaram? Por que você aceitou esse convite? Bom, eu tenho uma trajetória um pouco longa com relação ao tratamento, à recuperação de adictos. Sou psicóloga clínica há 16 anos, porém, atuo com essa demanda de famílias em vulnerabilidade social, de pessoas que fazem uso de álcool, drogas, adolescentes principalmente há mais de 12 anos. Assim que eu me formei, eu comecei como psicóloga social no CRAS, no CREAS, fui coordenadora do CAPS durante muitos anos, então eu pude acompanhar desde as famílias em vulnerabilidade, que tem fatores de risco muito grande, que acabam contribuindo para que o jovem entre no mundo das drogas, desde o processo de tratamento e recuperação. Então, eu tenho essa experiência, assim, que me consolida a afirmar para você, Ana, que, sem dúvidas, né, o reparo, o tratamento, a recuperação é infinitamente mais difícil do que a prevenção. Então, é aquele velho ditado, a gente precisa consertar o telhado da casa antes da chuva, né? Então, o objetivo é justamente trazer informações para que as famílias estejam atentas desde os sinais que oferecem risco à entrada no mundo das drogas, quanto à prevenção secundária, que é quando o problema já começou, mas ainda dá tempo de intervir para que a gente não deixe aí o problema se transformar num transtorno mental. Por que geralmente, né, pelo esse trabalho, a sua experiência, as pessoas acabam começando cedo no uso das drogas, do álcool? A família, ela tem um processo nisso? Com certeza, Ana. Nós entendemos que, assim como a dependência química, todos os transtornos mentais, eles são multifatoriais. Então, a gente entende que existe uma predisposição genética, ou seja, os pais que fazem uso de álcool, tabaco ou outras drogas acabam transmitindo essa possibilidade genética aos filhos. Inclusive, as pesquisas mostram que adolescentes, filhos de pais com essa dependência, têm até 4 vezes o risco de se envolver com esse tipo de substância psicoativa. Então, tem a parte genética, tem os fatores ambientais. Então, qual é o ambiente que essa criança e esse adolescente cresceu? Qual é o exemplo que eles tiveram? Tem a influência dos amigos. E a gente sabe que a adolescência, por si só, é um período de risco, porque o adolescente ele é vulnerável à experimentação, pela curiosidade, pela influência dos amigos, pela necessidade de aceitação e pertencimento. O adolescente ele está num processo de individuação, que é a construção da própria identidade. Então, se ele não se reconhece como bom, não tem a validação da família, não tem um bom vínculo de amizade, de parceria, de monitoramento, porque muitos pais acabam negligenciando o monitoramento. O monitoramento é supervisionar, né? Saber o que está na mochila dos filhos, se eles estão fazendo as atividades, com quem que eles se relacionam. Só que muitas vezes os pais, eles acabam sendo muito fatalistas. Então, ou eles pecam pelo excesso de permissividade, né? Você pode fazer tudo, eu já te ensinei, você é responsável. E a gente sabe que o cérebro do adolescente não tem maturidade cognitiva para fazer escolhas assertivas. Ou os pais pecam pelo excesso de rigidez. E esse excesso de rigidez gera um afastamento emocional. E aí é quando o adolescente começa a fazer as coisas escondido, né? Aquele adolescente que já é introvertido, que já sente excluído, que já tem sintomas de ansiedade, de depressão, que está com excesso de telas, ele vai ser uma presa muito mais fácil para aquele adolescente que está protegido no ambiente familiar.
a gente vê que hoje existem muitas famílias vulneráveis, né? Muitas. Isso contribui muito também para esse processo. É muitas famílias que hoje, os filhos não vão para a igreja, muitas vezes, não tem aquela convivência familiar saudável. Tudo isso contribui para isso, né? Sem dúvida, todos os estudos que trazem informações sobre os adolescentes e os jovens que estão em risco para o uso de drogas têm uma relação direta com a espiritualidade. E aí eu quero fazer uma ressalva que existe uma diferença entre a espiritualidade e a religiosidade. A espiritualidade é a crença em Deus, em algo superior e a crença na vida após a morte. Já a religiosidade é o cumprimento de alguma doutrina e a participação dentro de alguma comunidade religiosa. Então, é a religiosidade que é um fator protetivo. Os estudos mostram que os jovens e os adolescentes que têm um comprometimento religioso, independente da religião, eles se sentem conectados a algo maior, sentem uma função social naquele grupo, então eles se sentem importantes pelo grupo de amigos. Então, isso por si só diminui o interesse na experimentação. É claro que, talvez você me pergunte, né, e os ouvintes, mas então os adolescentes religiosos não entrarão no mundo das drogas? Claro que não, porque isso é multifatorial, a gente não tem essa garantia. Mas uma coisa é certa, os adolescentes que têm uma vivência pessoal, uma experiência genuína com a religião, eles estão um pouco mais protegidos, sim. É por isso que a importância da família, né? E esse, inclusive, será o tema da palestra. A família é fundamental para evitar que os seus filhos utilizem drogas, comece cedo a ingerir bebida alcoólica, que é outro caminho também, né? A gente tem visto aí, a gente acabou acompanhando na reportagem tantas famílias sendo destruídas por conta de droga, por conta do álcool. Então, é fundamental a família estar atenta em todo esse processo. Quando você fala do tratamento, que é muito mais difícil, é muito mais complexo, né? Muito, porque geralmente o tratamento, ele já entra numa situação em que a pessoa já pode ter transtornos mentais em decorrência do uso abusivo de drogas. Então, esses transtornos mentais, além de ser o transtorno mesmo causado pela droga, tem transtornos de comorbidades que a gente chama, que pode ser uma depressão, uma esquizofrenia, uma bipolaridade. E além de tudo isso, aquele adulto que desenvolveu o transtorno, ele não tem habilidades muitas vezes sociais, ele não desenvolveu competências profissionais para ser inserido no mercado de trabalho. Então, ele não tem uma convivência que vai facilitar esse processo de reinserção. Tanto que a gente sabe que uma das maiores dificuldades para as comunidades terapêuticas, talvez até para essa que a gente viu na reportagem, é o processo de reinserção. Porque ali ele fica em abstinência enquanto ele está em tratamento. Então, ele está em abstinência, ele está conectado com Deus. Mas aí, a hora que acaba aquele período de tratamento e abstinência, o que é que ele vai fazer com essa desregulação emocional? Porque a gente sabe que uma das maiores características do dependente químico é a impulsividade. Então, eles não desenvolveram essa habilidade de regular as emoções, os desejos. Tanto que aí a gente entra na família, porque é na família que a criança vai aprender os limites, regras claras, tolerância à frustração. O que a gente mais vê hoje em dia, Ana, são crianças e adolescentes que, diante de uma birra, de uma insistência, os pais permitem o uso excessivo de telas, acabam fazendo 100% o desejo dos filhos. Então, os filhos não internalizam esse conceito de regra, de limite, até onde você pode ir, você precisa aprender a tolerar o não. Né? Tudo isso são fatores de proteção para o mundo das drogas. Você está falando até sobre essa questão do uso das telas, né? Vou até entrar um pouquinho nesse assunto, até fugindo um pouquinho desse foco. Mas como você analisa hoje o uso excessivo, né? Não só por crianças e adolescentes, mas todos hoje praticamente passam a maior parte do tempo conectados. Pois é, a gente pode fazer um link sim com as drogas, porque o uso excessivo de telas, claro que a gente acaba justificando como maravilhoso, né? A gente tem acesso a tudo em tempo real, porém, pensando na parte psicológica e psiquiátrica, o que é recomendado é que as crianças e adolescentes tenham acesso ao celular a partir de 14 anos. Tanto que a maior parte das redes sociais que eles utilizam, que é TikTok, Instagram, Twitter, né? Enfim, nem tem mais Twitter, né? As redes mais atualizadas, o que acontece? Elas têm uma faixa etária de permissão. Só que muitos pais nem têm acesso a isso. Então, nós adultos que consumimos o tempo todo vídeos e todo esse excesso de informações, o nosso cérebro acaba liberando uma quantidade muito rápida e barata de dopamina,
que é a motivação que nos leva pela busca do prazer. Então, muitos de nós utilizam telas como descanso, como lazer, só que na verdade a gente está cansando. Então, a gente acha ali que está no joguinho ou assistindo alguma coisa descansando, o nosso cérebro está sendo bombardeado pelo excesso de informações, o que vai produzir uma inquietação cerebral, vai dificultar o relaxamento e não vai produzir um sono relaxante, reparador. Então, para nós adultos já tem um prejuízo. Agora, imagina para um cérebro que está em construção. Porque o nosso cérebro, ele termina de ficar pronto por volta dos 24, 25 anos. Então, antes disso, o cérebro, ele precisa ter uma rotina, ter sono, ter no mínimo de 7 a 8 horas de sono, ter uma exposição à luz natural. Ou seja, o celular, ele tira tudo isso do jovem adolescente. Porque onde que os jovens estão quando chegam da escola, eles vão para onde? Para o quarto, para a série, para os jogos virtuais. E aí, o que acontece? O cérebro deles, que não tem essa maturidade neurológica nem para filtrar o que é adequado, e muito menos para colocar limites de tempo, os pais estão trabalhando e deixam o celular na mão dos filhos, né? Uhum. E a gente tem visto justamente isso, a falta de convivência social. Muitos jovens ficam, é o que você falou, dentro de casa com o celular, não tem aquela convivência social e vai saber o que fazendo no celular, né? Pois é, e aí começa... existem hoje em dia vários tipos de aplicativos que os pais nem têm conhecimento. Que são aplicativos que eles compartilham pornografia, compartilham o uso real e ao mesmo tempo, né, simultâneo de drogas. Então, eles entram em salas de bate-papo e ali estão todos os amigos da mesma faixa etária, ou às vezes mais velhos, que fazem uso da cannabis, que fazem uso de drogas mais pesadas, de álcool. E os pais, muitas vezes, acham que é algo inofensivo, né? Ele tá vendo uma série. Ele tá vendo alguma bobeira, um jogo, tá? É joguinho. E esses joguinhos, existem salas de bate-papo em que a porta de entrada para N fatores de risco para o desenvolvimento do adolescente. Doutora, as pessoas que procuram a senhora, o atendimento psicológico, ele ajuda? E geralmente as pessoas procuram, nesses casos, por quais situações? Pois é, isso é muito amplo. Ajudar, com certeza ajuda, nesse primeiro momento, para orientação familiar. Então, eu, por exemplo, atendo crianças, adolescentes, crianças não mais, trabalho com a orientação de pais, mas atendo adolescentes e adultos. Então, geralmente os pais, quando identificam um problema, né, eles procuram pensando que o problema está exclusivamente relacionado a uma dificuldade daquele adolescente. Então, eles falam assim, meu filho não quer estudar, doutora, faz alguma coisa porque ele não quer sair do celular. Eu falo para ele sair. Mas daí, onde é que a mãe e o pai estão no lazer? No celular. Se a gente observar as famílias num restaurante, num parque, dificilmente todos estão interagindo simultaneamente. Exatamente. Sempre tem alguém ali, né? Mexendo. Então, geralmente, o atendimento psicológico nesse primeiro momento, a gente chama de anamnese, que é uma avaliação inicial, é para entender a dinâmica familiar desse adolescente ou dessa pessoa adulta, né? O que leva? Porque muitas vezes o celular é uma fonte de prazer rápido, né? Então, a gente acaba não tendo outras fontes de prazer que sejam saudáveis, que seria um esporte, uma atividade coletiva, um bate-papo, um filme que seja saudável, né? Então, o atendimento psicológico, ele visa, nesse primeiro momento, a psicoeducação, que é ensinar a família, o adulto, a relação que existe entre o pensamento, o sentimento e o comportamento. Então, tudo aquilo que a gente pensa vai produzir em nós uma emoção. E tudo que a gente sente produz uma ação. Então, pensando nisso, por que o jovem usa a droga, que é a ação? Porque ele está sentindo algum desconforto. Pode ser a busca por um prazer excessivo, pode ser pela fuga de alguma emoção desagradável. E por que ele sente tudo isso? Porque ele fica pensando sobre tudo isso durante o dia. Bom, gente, o assunto é muito interessante, inclusive, tudo isso será debatido nessa palestra, né, que a doutora Estela vai estar ministrando hoje no Hotel OT. Lembrando que ela é uma palestra organizada pelo Desafio Jovem Peniel, que, conforme a doutora disse, né, também trabalha com as pessoas que têm problemas com álcool, com a droga. A gente já mostrou, inclusive, reportagens contando sobre o desafio. E é um trabalho muito bacana. É importante as pessoas colaborarem, ajudarem. Você era uma voluntária do projeto? Sim, sou uma voluntária do projeto. Recentemente, comecei a fazer parte no ano passado, porque eu tenho muito esse desejo de contribuir com o processo de prevenção. Porque eu trabalhei muitos anos nessa recuperação e eu sei como é sofrido para as famílias, quantas famílias são devastadas, quanto dinheiro público, da saúde, da educação e até das famílias são sucateados pela questão das drogas. Então, é um problema de saúde pública que não tem como a gente ignorar.
E a gente precisa ter essa responsabilidade compartilhada, porque é papel da educação, é papel da comunicação, é papel da saúde, das famílias. Então, a gente precisa unir esforços, porque cabe a cada um de nós identificar o que pode ser um fator desencadeante. Maravilha, gente. Olha, o assunto é muito interessante. Se você se interessou, quer saber um pouco mais, hoje é às 18 ou às 19? Às 19h30. 19h30. Lá no Hotel OT é de graça, né? É só chegar lá e não precisa fazer inscrição antecipada não, né? Não. Então, às 19h30, no Salão de Eventos do Hotel OT, vai acontecer essa palestra, que é organizada pelos amigos do projeto Desafio Jovem Peniel. A doutora Estela Xavier será a palestrante, vai abordar um pouco mais a respeito da importância da família, né, no combate ao uso das drogas. E eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final, uma mensagem de prevenção para os pais, enfim, para a sociedade que está nos ouvindo, de que maneira prevenir, de que maneira ajudar. Maravilha. A mensagem que eu quero deixar é, nesse primeiro momento, você que é pai, mãe, avó, convive com uma criança e uma adolescente, esteja atento à reação emocional dessa criança e desse adolescente. Muitas vezes, a gente, por aquele adolescente ser quietinho, ou tá muito isolado, ou ficar muito tempo no celular, a gente ignora esses sinais e pensa, tá tudo bem. A palavra-chave para prevenção é o diálogo e a conexão emocional. Então, a gente precisa ter tempo de qualidade com esses jovens e adolescentes. E esse tempo de qualidade não é um tempo junto apenas, mas é um tempo de interação juntos. Então, conversar, brincar, fazer atividades em comum, né? Muitas vezes os pais são resistentes em entrar no mundo desses jovens e pensam assim, não, ele não gosta de fazer nada que eu gosto. E é justamente o contrário, a gente precisa ter essa flexibilidade de participar da vida afetiva dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, porque é apenas com essa conexão genuína que a gente vai saber o que está acontecendo nas emoções, a gente vai saber a rede de influência que esse adolescente tem e a gente vai ter aí essa autoridade afetiva, não a autoridade imposta, mas a autoridade afetiva para que a gente observe os primeiros sinais de riscos e possamos prevenir, então, tudo isso que a gente já sabe, né? Doutora, muito obrigada pela tua presença. Tenho certeza que essa entrevista foi bastante esclarecedora e pode contribuir muito para a nossa sociedade, principalmente para as pessoas que estão enfrentando algum problema relativo, tá bom? Obrigada. Aí a gente conversou com a doutora Estela Xavier, né, psicóloga. Hoje será palestrante deste evento que acontecerá às 19h30 no Salão de Eventos do Hotel OT. É de graça, viu, gente? Quem quiser participar, viu?